boa tarde a todos. Meu nome é Renata. Estamos aqui para mais um evento Responde, hoje referente à portaria CAT 42 de São Paulo, que estabelece uma nova forma de ressarcimento do ICMS-ST e de antecipação, juntamente com a linha de produtos da DataSul. Antes de dar continuidade, eu gostaria de saber se todos estão me escutando bem, se estão visualizando a minha tela. Vou me apresentar, né? Eu sou a Renata Santos, eu faço parte da consultoria de segmentos aqui na Matriz. Eu ingressei na companhia no início de 2018, tenho mais de 10 anos de experiência na área administrativa, fiscal e contábil, na parte operacional, dando suporte nas áreas de compras, recebimento e faturamento da empresa. Sou graduada em gestão financeira pela Universidade Bandeirantes de São Paulo e tenho técnico de administração pelo Centro Paula Souza. A nossa agenda de hoje, né, inicial, é referente à parte conceitual, que é a consultoria dá início, onde vamos falar sobre substituição tributária, o sistema de ressarcimento ICMS-ST, as formas de ressarcimento e complemento e o novo sistema e ressarcimento instituído pela Cefaz de São Paulo. Após a parte conceitual, será direcionado para pessoal de produtos da linha DataSul para estar mostrando para vocês as implementações, né, de como o que foi feito para estar ajudando vocês na entrega dessa nova obrigação. Então, falar um pouquinho sobre a substituição tributária. A substituição tributária, ela foi conceituada, né, como o regime onde a responsabilidade pelo pagamento do imposto em relação às operações e prestações é atribuída a outro contribuinte do imposto. Então, assim, caso não realize o fato gerador presumido, né, assegura o direito ao ressarcimento dessa quantia paga. Então, assim, o governo, né, devido à dificuldade de fiscalizar todas as lojas de varejo, né, ele decidiu recolher o imposto na fonte, ou seja, na produção. Então, como existe menos indústrias do que lojas, né, comércios em si, facilita a fiscalização, antecipando esse recolhimento no processo. E, consequentemente, também antecipa o caixa para eles. Então, querendo ou não, é uma forma de facilitar, aumentar, né, antecipar os caixas do governo. Então, o primeiro passo que o governo fez foi entender quais são os produtos, né, que eles tinham um maior conhecimento, né, de toda a cadeia, para entender também qual seria a média de valores que seriam negociados para recolhimento. Então, depois de todo esse estudo que foi feito, foi quando foi criada a margem de valor agregado, ou IVA, né, mais conhecido como o IVA, o índice de valor adicionado, que nada mais é do que o percentual que é adicionado ao valor do produto, na hora de gerar a base de cálculo do ICMS por substituição tributária. Sobre a responsabilidade da retenção. Nessa situação, nós temos dois tipos de contribuinte, o contribuinte substituto e o contribuinte substituído. O contribuinte substituto é o que será o contribuinte eleito como responsável pela retenção e recolhimento do ICMS. O contribuinte substituto é o que substitui os demais contribuintes, né, seguintes na obrigatoriedade do recolhimento do imposto. Já o contribuinte substituído é o contribuinte que sofre a retenção que foi efetuada pelo substituto. Então, o substituído é o contribuinte que vai praticar o fato gerador do tributo. Falar um pouquinho sobre o ressarcimento e o complemento do imposto. Então,
primeiramente, né, falar um pouquinho sobre o ressarcimento. Então, as normas tributárias prevêem ressarcimento em diversas situações, né? Então, quando o imposto é retido para as operações subsequentes, a empresa substituída, que é onde ocorre o fato gerador, nas operações de vendas para não contribuinte de outra unidade federativa ou os contribuintes de outra unidade federativa, eles têm direito ao ressarcimento do imposto. Outra situação também é no caso do fato gerador não realizado, que é no caso de perda, furto ou roubo, ou deteriorização também da mercadoria. Então, nessas situações, também dá direito ao ressarcimento do imposto que já foi recolhido. Também prevê ressarcimento nas saídas isentas e não tributadas. Então, as operações que não com benefícios de isenção também têm benefício direito ao ressarcimento. E outra situação é quando o valor retido for maior que o preço praticado. Nesse caso de valor retido a maior, somente dará direito ao ressarcimento se o preço praticado for aquele por pauta, que já é estabelecido pelos entes do governo. Então, querendo ou não, existe um preço, como no caso de cigarro, bebida alcoólica, ele existe um preço por pauta, né, para estar sendo praticado no mercado. Então, caso o valor retido tenha sido maior do que você comercializou, você tem direito ao ressarcimento. Essa situação da questão do preço de pauta, ele foi reforçado no comunicado CAT 6 de 2018, aonde a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo publicou um parecer, parte 3 de 2018, concluindo que a administração tributária deve indeferir todos os pedidos de restituição que não sejam preços fixados por autoridades competentes. Então, assim, caso o preço não seja por pauta, não dá direito ao ressarcimento do imposto. Em relação ao complemento, né, também temos a questão do valor por pauta. Então, nas situações em que o valor retido é menor que o valor praticado por pauta, ele também é necessário fazer o complemento do imposto. Então, por exemplo, você pagou imposto referente a R$ 100 da mercadoria e você está vendendo a 200, então essa diferença de valor você vai ter que estar complementando o ICMS de substituição tributária, mas relembrando que é somente por preços praticados por pauta. Outra situação também que prevê o complemento do imposto é no caso de aumento de carga tributária. Então, por exemplo, a alíquota interna era 12% e houve uma alteração na legislação que alterou essa alíquota para uma alíquota maior. Então, consequentemente, será necessário fazer o complemento do imposto referente à substituição tributária. Lembrando que a portaria CAT 42, ela é específica de São Paulo, né, onde é feita a nova sistemática de ressarcimento do imposto, mas os demais estados também estão começando a desenvolver, né, a obrigação de ressarcimento. Então, estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também estão aí com novas legislações, onde estabelece uma nova obrigação do ressarcimento do ICMS de substituição tributária. Falar um pouquinho agora sobre o novo sistema de ressarcimento CMS-ST. Então, conforme eu já falei, né, a portaria CAT 42, ela que está vigente no momento, né, ela foi alterada até pela CAT 111 de 2018, onde incluiu alguns campos de preenchimento obrigatório, né? Então, a portaria CAT, ela revoga tanto a CAT 17 de 99, que foi o início de ressarcimento de substituição tributária, e a CAT 158, que ela estava vigente até dezembro
de 2018, então as duas portarias anteriores foram revogadas integralmente, estando vigente somente agora a portaria CAT 42. Então, complementando em relação à alteração da CAT 111/2018, a obrigatoriedade para contribuinte substituído. Então, assim, o contribuinte substituído que realizar operações internas com a finalidade de comercialização subsequente deverá identificar a base de cálculo de substituição tributária e informar também o valor do ICMS retido ou antecipado na nota fiscal que emitir. Então, sempre que o grupo de tributação for 60, deverá informar a base de cálculo de ST retido e o ICMS-ST retido no XML, juntamente nos campos de FCP, tanto da base de cálculo quanto do imposto de FCP de ST retido, tá? Então, esses campos, hoje, com essa nova sistemática do ressarcimento, são campos obrigatórios que deverão ser preenchidos para o correto cálculo do ressarcimento. Falar um pouquinho agora sobre os prazos, né? Então, em relação às informações que são exigidas, né, pelo novo sistema de ressarcimento, eles serão apresentados mensalmente através do arquivo digital, tá? Então, o arquivo digital, ele já está produzindo efeito desde maio de 2018, onde até dezembro de 2018 era facultativo, podendo utilizar o método da CAT 158, né, que era através da FD, ICMS e IPI, e a partir de 1/1 de 2019, a compensação escritural ou outra modalidade de utilização do crédito já é através do acolhimento do arquivo digital. Então, a partir de 1º de março de 2019, o sistema vai ser somente feito todo o acompanhamento através do sistema e-ressarcimento, tá? Então, até o momento, a Cefaz de São Paulo não publicou esse novo sistema, então, até então, o que está válido é somente o envio do arquivo digital, então, só se atentar a essas datas, porque a partir de janeiro, somente já com o envio do arquivo digital para estar solicitando essas compensações. E ressarcimento. O sistema de ressarcimento, eles serão apresentados em um único arquivo digital, né, onde foram estruturados em formas de fichas, né? Então, esse novo sistema ele foi dividido em 3 fichas, onde a primeira ficha é referente aos cadastros dos participantes de todas as operações e prestações, a ficha 2, onde vai ter toda a identificação do item, código de produto, descrição, NCM. Na ficha 2 vai puxar todas as informações de identificação do item. E a ficha 3 é onde vai ter o maior detalhamento, onde vai ter todo o controle de estoque e de todas as mercadorias enquadradas na substituição tributária. Algo muito importante, né, na hora de estar configurando e fazendo os lançamentos em relação ao código de enquadramento legal. Então, esse código de enquadramento é um dos pontos principais para o correto cálculo do ressarcimento, aonde deverá estar informando aonde a mercadoria que está tendo direito a ressarcimento se encaixa. Então, por exemplo, código de enquadramento 0. Então, são as saídas que não estão enquadradas no ressarcimento, na substituição tributária. Então, toda vez que a mercadoria ela não tiver direito a ressarcimento, ela deverá ser enquadrada no código 0. O código 1, que é referente às operações com consumidor final, usuário final. 2, nos casos de fato gerador não realizado, que é no caso de perda, roubo, deteriorização, onde usualmente nas notas fiscais com CFAP 5927, que é para poder estar dando baixa no estoque, então às vezes tem direito ao ressarcimento, é nesse código de enquadramento que eu vou estar fazendo esse lançamento.
Código de enquadramento 3 é em relação às isenções e não incidência. Então, se a sua mercadoria ela estiver enquadrada na não incidência ou isenção, é o código 3 que ela vai ter que estar enquadrada. E o código de enquadramento 4, que é o mais utilizado, onde normalmente as empresas possuem maior volume, que são nas saídas interestaduais. Então, todas as saídas interestaduais com direito a ressarcimento deverá utilizar o Código de Enquadramento Legal 4. Em relação ao arquivo digital, esses são os registros que compõem todo o arquivo digital. Ele é composto por 7 arquivos, onde nós temos o de abertura, o de cadastro do participante, o do item, o 0205, que é o código de item anterior, ele existe no caso de, se por algum motivo a descrição do seu item que você já informou anteriormente, houve alguma alteração nesse código, você precisa informar no 0205 para poder continuar com a mesma amarração do estoque, porque querendo ou não, o ressarcimento ele é em cima do estoque. Então tem que sempre se atentar que, então, caso por algum motivo você alterou o código do produto, precisa estar sendo informado no 0205 para ter a correta amarração na hora do ressarcimento. Temos o registro também 1050, que é os registros de saldo, né? Saldo de estoque inicial e final. É nesse registro que você vai estar informando os valores de mercadoria que compõem o seu estoque, para onde vai estar calculando o ressarcimento. O 1100 é onde você vai informar todos os documentos fiscais eletrônicos, né? Então, nota fiscal eletrônica, nota fiscal consumidor eletrônico. É nesse registro, nesse bloco que você vai estar informando. E o 1200, que são os documentos fiscais não eletrônicos. Então, situações que ainda tem a nota fiscal modelo 1, que é de formulário, então é no registro 1200 que você vai estar informando essas notas fiscais. O arquivo digital ele possui duas validações, onde nós temos a pré-validação, onde é feita a validação da estrutura lógica das informações e a consistência do layout, para ver se as tabelas estão configuradas corretamente, e nós temos também a pós-validação. A pós-validação ela vai abranger a totalidade das informações exigidas, a integridade das informações e dos lançamentos, para ver se realmente os valores informados estão corretos, consistência de valores declarados, né, com os demais registros. Então, ele conversa entre si em relação a cada bloco. Então, essa pós-validação vê isso, tá? Então, toda a consistência de dados no arquivo digital, os dados cadastrais do estabelecimento e a versão do layout, para verificar se sempre vai estar na última versão na validação do arquivo. Falar um pouquinho agora sobre as funcionalidades do novo sistema eletrônico do e-ressarcimento. Como eu já comentei, ainda não está disponível, né, o novo sistema eletrônico, mas através deles nós teremos diversas funcionalidades, né, como uma melhor comunicação eletrônica entre fisco e contribuinte. Então, comunicados para o contribuinte será feito através do e-ressarcimento, como aprovação, reprovação do crédito, né? Então, tudo dentro desse sistema, você vai consultar todas as situações do processamento do arquivo, se ele foi recepcionado, se ele foi deferido, indeferido, é dentro do sistema que você vai poder fazer esse acompanhamento, tá? Também dentro do sistema, você vai conseguir fazer a consulta à conta corrente de controle do ressarcimento. Então, se você utilizou tipo uma parte do crédito, você consegue visualizar como se fosse uma conta corrente. Então, toda a movimentação que for feita em relação ao crédito é através do sistema que você vai estar conseguindo visualizar e acompanhar. Dentro do sistema eletrônico também haverá menu para pedidos de substituição de arquivo, para registro de aceite de transferência e registro do imposto a restituir. Então, dentro do sistema, existe
vários menus, várias opções para você ter um maior controle do crédito do ressarcimento. Formas de ressarcimento. O novo sistema em ressarcimento, ele tem várias opções para você estar solicitando esse crédito, através de compensação escritural, né, como já é feito usualmente, aonde é lançado na apuração de CMS, informado na GIA, e aí você se acredita desse valor, abate do seu valor, do seu débito do imposto, né? Também terá a forma de transferência de valor, aonde você poderá estar transferindo esse crédito para outra pessoa jurídica, não necessariamente o fornecedor daquela sua mercadoria específica, mas outra pessoa jurídica que seja substituta tributária, então você vai estar conseguindo fazer a transferência de valor. Também será possível fazer pedido de ressarcimento com depósito em conta do requerente. Então, essa é uma opção que acredito que vai ter um pouco mais de dificuldade, acredito, com o fisco, exatamente por ser depósito em conta, então eles vão querer fazer um controle melhor. Então, é só tomar cuidado na questão do pedido de ressarcimento, e ainda mais que a gente sabe a questão de demora, né? Então, a compensação escritural normalmente é a mais rápida, porque você tem a aprovação em 24 horas, e aí você já pode estar lançando na sua apuração. Outra forma de ressarcimento também é a de liquidação de débito fiscal. Então, se você tiver um débito fiscal, você pode estar usando esses créditos de ressarcimento para estar liquidando esse débito, tá? Lembrando que os honorários referentes a esses débitos fiscais, eles não entram para liquidação. Então, por mais que você tenha um débito, os honorários serão recolhidos, são pagos à parte. E também por regime especial. Então, aí o regime especial vai ser como for estabelecido a cada um dos regimes, porque cada empresa pode ter uma forma de ressarcimento diferente. Então, o regime especial também permite estar solicitando ressarcimento. Em relação à GIA, né? Deverá ser lançado o valor a compensar no quadro crédito dos impostos, do imposto em outros créditos, utilizando o código de ocorrência 749 com o código eletrônico, né? No campo ocorrência, deverá estar informando que o crédito refere-se à portaria CAT 42 e o visto eletrônico número tal. Então, assim, toda vez que você fizer o envio do arquivo digital, ele retornar como autorizado, como deferido, ele vai voltar com o número de visto eletrônico. Então, você deverá informar esse número no campo ocorrências da sua GIA para poder estar se creditando desses valores, tá? Então, assim, a GIA, até o momento, não houve nenhuma alteração em relação aos códigos eletrônicos, né, da apuração. Então, enquanto não for atualizado esses códigos, deverá ser utilizado o código 799. Então, assim, utiliza o código 799, mas permanece as mesmas informações, que refere-se à portaria CAT 42 e informar o número do visto eletrônico, porque, querendo ou não, é em cima dessa informação é que eles vão confirmar e autorizar o seu crédito. Da parte da consultoria tributária é isso. Eu já disponibilizei para vocês na aba documentos o PDF da minha apresentação, como também a parte do produto DataSul também já está disponível para vocês. Caso vocês tenham dúvidas, vocês já podem estar fazendo na aba perguntas aí, que nós vamos estar respondendo para vocês ao longo da apresentação. Vou transferir agora para o pessoal da DataSul, onde eles vão estar dando continuidade e mostrando as funcionalidades, o que foi preparado para estar atendendo essa nova obrigação. Tá bom? Boa tarde, só um momentinho. Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem? Então, boa tarde novamente. Meu nome é Augusto. Eu represento a Squad Fiscal DataSul.
Sou analista de sistemas e vou estar apresentando aqui toda a alteração que foi feita na rotina de obrigações fiscais para atender a portaria CAT 42 de 2018. Né? Vamos lá, então. Então, vamos falar um pouquinho do fluxo, dar uma visão geral de como funciona toda a rotina, desde as parametrizações, saldo inicial, apuração do ressarcimento do ICMS-ST, a geração do arquivo digital e fichas, e mostrar também um pouquinho dos documentos de apoios que foram montados, né? Então, para a portaria CAT 42 de 2018, para São Paulo, existe toda uma rotina, todo um passo a passo que deve ser seguido até chegar, de fato, na geração de arquivo, na entrega, e nos relatórios são as fichas, né? De acordo com os manuais lá, né? Então, primeiramente, existem os parâmetros iniciais, que devem ser feitos pelo programa UF 0170. Esse programa UF 0170, ele, para quem já utiliza a CAT 158, ele é bem conhecido, porque é dali que o cliente vai fazer toda a parametrização dos documentos fiscais de entradas, que devem ser considerados, os documentos fiscais de saída, caso haja alguma exceção, e alguns outros parâmetros, né, que a gente vai estar mostrando depois. Né. Feita a parametrização, então, a gente parte para o saldo inicial. A CAT 42, ela possui um controle de saldo. Então, eu devo iniciar com o controle de saldo no período subsequente, no período anterior, na verdade, né? Eu preciso demonstrar meu saldo anterior para que, de acordo com as movimentações dos demais períodos, esse saldo ele comece a ter essas movimentações, tanto de entradas quanto de saída. Então, sempre eu vou ter um período inicial, as movimentações, documentos de entradas, devoluções e vendas, e depois eu tenho um saldo final, né? Esse saldo, ele pode ser implantado manualmente pela tabela lá no MLF, na tabela, no programa LF 0203, a tabela é a CAT 42, saldo, estoque, item ressarcimento, ou existe também um programa facilitador, que é o SPOF 042, que ele faz automaticamente essa carga desse saldo. Utilizando essa rotina automática, é pré-requisito que seja extraído o inventário pelo MLF. Um outro detalhe também, que é a portaria CAT 42, nos manuais, inclusive, cita que quando o contribuinte ingressar no sistema, é importante que ele efetue a geração e entrega do bloco H, daquele período, né? Em seguida, a gente parte para a apuração, a movimentação em si, o programa OF 0174, então ele vai pegar todo o saldo inicial, identificar as movimentações de compras, vendas, devoluções, efetuar o controle desse saldo e apurar ainda o valor de ressarcimento ou complemento, de acordo com as movimentações, né? Feita essa apuração, inclusive nesse programa, o F0174, ele gera relatórios também, para conferência dessas informações. Então, é possível que se faça essa conferência antes da geração do arquivo digital. Feita a conferência, então, no F0174, a gente parte para a geração do arquivo digital e os relatórios e fichas, né? Pelo programa OF0175. Nesse programa, então, depois que eu fiz a minha apuração, eu gero o arquivo digital, conforme foi falado ali pela Renata, de acordo com os blocos e os registros, e também gero os relatórios no formato de fichas. Então, basicamente, esse é o fluxo que tem que ser seguido. Então, eu tenho parâmetros iniciais, o saldo inicial eu preciso implantar a primeira vez, e depois, mensalmente, ir gerando apuração e geração do arquivo texto. Vamos entrar mais em detalhes agora nos parâmetros iniciais. Então, como eu falei ali, o programa OF0170 ele é responsável por definir a regra e seleção dos documentos fiscais de entradas, devoluções e saídas, que serão considerados na CAT 42. A parametrização então, ela pode ser feita por item e ou natureza de operação, de entrada, né? Ou NCM ou família. Para os documentos fiscais de saída é possível cadastrar exceções por natureza de operação, porque em
teoria, na apuração, a gente considera todos os documentos de saída, de acordo com o produto, com o item, né? Então, é possível que para algumas naturezas de operações possam ser cadastradas essas exceções para que esse documento não seja considerado na apuração. E é possível também informar o código do enquadramento legal. Então, para todas as minhas saídas, eu preciso definir um código de enquadramento, para que esse enquadramento vai me dizer se dá direito ao ressarcimento ou ao complemento, né? Bom, esse aqui é o programa, então, como eu falei, ele pode ser a parametrização, vou reformular, né? Quem já utiliza a CAT 158 já conhece bem, então ele pode ser parametrizado por família, natureza de operação de entrada, NCM e item. No botão exceção natureza de saída, é possível cadastrar então essas exceções. Cadastrando essas exceções, os documentos então cadastrados aqui não serão apresentados na apuração e consecutivamente no arquivo texto e relatórios. Tá? No botão informação complementar, é informado a natureza de operação de saída e nessa natureza deve ser informado o código do enquadramento legal. Esse código do enquadramento legal é de acordo com o manual da CAT 42. Então, eu tenho as opções que não dão direito ao ressarcimento e as que dão direito ao ressarcimento ou complemento, né? Então, deve ser parametrizado dessa forma, de acordo com a respectiva natureza, né? Agora, sobre o saldo inicial. Então, o saldo inicial é a composição dos saldos de estoque dos itens. Ela deverá ser feita uma única vez, sempre no período de ingresso do contribuinte no sistema, conforme os itens 4.1.1 e 4.1.2 do Manual de Apuração do Ressarcimento de Semestre ST. Pela rotina do MLF, o programa LF0203 ou a rotina de importação genérica, LF0214 ou F0303, é possível informar esses saldos manualmente na tabela CAT 42, saldo, estoque, item e ressarcimento. Conforme estou demonstrando aqui. Então, por estabelecimento, por item e a data de saldo. A data do saldo sempre vai ser o último dia do período. Então, nesse caso, se o contribuinte está ingressando, está começando em janeiro de 2019, ele deve informar o saldo referente a 31/12/2018. Aí a quantidade do saldo, e o valor total do saldo. O valor total do saldo, ele é a soma do valor do ICMS, é o valor total do ICMS suportado, na verdade. Ele é a soma do valor do ICMS próprio com o ICMS ST. Aí chega no valor total do saldo, valor total suportado. Esse valor total, depois ele é utilizado na apuração e nos arquivos digitais e relatórios. Pelo programa SPOF 42, é um programa especial, ele é um SPP, ele é um programa facilitador para a carga inicial automática dos saldos, seriam as quantidades e valores, como eu falei, o total do semestre suportado para os itens com ressarcimento. Então esse programa ele vai fazer a busca de acordo com a parametrização feita lá no F0170, tendo como base para a quantidade a extração do inventário do MLF, LF0202. Lembrando que o contribuinte tem que enviar lá no bloco H. Então, a gente parte dessa quantidade, desses itens que foram parametrizados lá no F0170 e busca a quantidade. E o valor, ele é considerado, ele calculado com base nas notas fiscais de entradas do período, mais recentes, né? Em seguida, ali eu explico como funciona esse cálculo, né? Do programa ainda, esse programa ele é como eu falei, é um programa especial, um SPP. Ele é utilizado uma única vez, apenas para carga inicial, podendo ser informado o estabelecimento, o período que está sendo ingressado. Temos também o parâmetro considera saldo em poder de terceiros, que quando marcado, define se deve ser considerado também a quantidade do item de propriedade do informante em posse de terceiros. Este campo ele sempre será apresentado marcado, e caso o contribuinte entenda que não devem ser considerados itens nessa situação, deverá desmarcar o campo antes de iniciar o processamento do programa.
Temos também ali o tipo de execução prévia oficial. O tipo prévia, ele demonstra apenas os relatórios para a conferência, permitindo que antes que seja processado como oficial, faça uns devidos acertos, caso tenha, saldos e valores por item nas tabelas, na respectiva tabela do MILEF. Ao final do processamento, então, ele gera esse relatório, demonstrando todos os documentos fiscais que foram utilizados para o cálculo e por item, né? Então, esse relatório ele contém duas abas, a aba saldo inicial e a totais por item. A aba documento saldo inicial, como eu falei, demonstra toda a movimentação, podendo ser filtrada ali por item. Ali você consegue saber certinho quais documentos que foram considerados, né? Então eu tenho ali a data do documento, o número do documento, série, emitente, natureza de operação, família, NCM, sequência do item e o item, né? A quantidade do item no documento que foi considerada, a quantidade que realmente foi utilizada, pois eu posso não utilizar toda a quantidade do documento, né? O valor de ICMS próprio, o valor de ICMS ST e o valor suportado, que é a soma do valor de ICMS mais o ICMS ST. Ali na aba totais por item, então ele vai me trazer um resumo, né? O total por item dessa aba documento saldo. Então ele vai me mostrar o item, a quantidade do inventário. Essa quantidade do inventário é a quantidade que veio lá do bloco H, né? Que foi feita a extração lá do bloco H, então a gente busca dessas tabelas do bloco H. E o valor total do saldo. A quantidade, então, nós buscamos, a gente gera conforme o inventário. O total do saldo é conforme os documentos fiscais de entradas encontrados no período ou períodos posteriores, inclusive, né? Porque a gente parte da quantidade, então a gente tem que chegar até a quantidade de documentos, até a quantidade do item no documento fiscal que suporte a quantidade do inventário. Caso essa quantidade não seja suportada, ou seja, eu tenho mais saldo no inventário do que quantidade de item no documento, será exibido uma advertência no log de execução do programa. Mas ele continua, ou seja, esse registro vai ser gravado na tabela, vai ser efetivado. Esse log ele só avisa que essa quantidade foi inferior à quantidade do inventário. Tá? Aqui só para reforçar, né? Então a quantidade do saldo, a composição do saldo, quantidade será baseada no fechamento do inventário realizado no período de inquisito realizar a extração do inventário para o MLF, lá no LF 0202. Já o valor total do saldo é o cálculo do valor unitário suportado e é realizado através da busca dos valores de CMS, CMST, dos documentos fiscais de entradas mais recentes de cada item, suficientes para suportar o saldo do inventário. Então, feito a composição do saldo de estoque, tanto de forma manual quanto de forma automática, o próximo passo agora é fazer a apuração do ressarcimento para esse MST. Pelo programa OF 0174. Tá? Então, ele realiza o processamento mensal para apuração do ressarcimento e o controle de saldo por item. Então, mês a mês agora é necessário realizar esse processamento mensal, porque ele vai fazer a apuração da movimentação e o controle de saldo por item. Para a execução desse programa existem alguns pré-requisitos, né? Então, primeiramente a parametrização lá no programa OF 0170, ele que vai dizer quais documentos fiscais que eu vou considerar nessa apuração. Documentos fiscais de entradas, devoluções, saídas, implantados e integrados no módulo de obrigações fiscais. Então, a gente parte do módulo de obrigações fiscais. É importante salientar que não houve nenhuma alteração nos módulos de origem, ou seja, recebimentos de notas fiscais já devem vir com os valores de ICMS próprio e ICMS ST na origem. Ter realizado a atualização da quantidade de saldo de estoque e valor do imposto suportado, que é aquilo que eu falei anteriormente. Então, deve ser implantado manualmente ou utilizando o programa especial para implantar os saldos iniciais, né? Então, no programa OF 0174, a gente forma por estabelecimento
por período. O tipo de execução prévia e oficial, então prévia para a simples conferência, ao final ele gera os relatórios para a conferência, e oficial ele oficializa, né, então o controle de saldo e a apuração do período. No botão alterações alíquota de ICMS, esse botão ele vem lá da CAT 17, então na CAT 17 tinha essa opção, na CAT 158 também tinha essa opção, e na CAT 42 a gente manteve essa opção apresentada a tela de alterações de alíquotas de ICMS, seguindo o mesmo conceito, né, que eu falei da CAT 17 e 158. Então esse cadastro será utilizado para identificar as mudanças de alíquota de ICMS dos itens enquadrados na sistemática do ST. Porventura, se algum item possui uma alíquota diferenciada em algum período, ou seja, tem alguma validade em algum período, então é possível fazer esse cadastro, né? Esses são alguns casos específicos, então é possível que essa alíquota seja diferenciada em algum período, por isso tem a data inicial e final, ou seja, tem uma validade dessa alíquota. E essa alíquota, né, só complementando, essa alíquota ela é utilizada também, então, ele gera o relatório aqui no formato Excel ou no formato Libre também, né, para quem não usa o Office, né. Deixa eu abrir ele aqui. Bom, ele me demonstra esse relatório aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Bom, no relatório que ele demonstra ao final do processamento, ele gera com 3 abas: apuração, a aba relacionamento e a aba saldo do item. Na aba saldo do item, ele vai me demonstrar o meu saldo inicial, que foi lá no período 31/12, e o meu saldo final após o processamento, né, dia 31/1 de 2019, então o meu saldo e o meu valor total do saldo. Esse total do saldo, ele é calculado na aba apuração. Então aqui na aba apuração eu tenho a movimentação da minha apuração, tenho a minha movimentação, né? E lá no final ele demonstra a apuração e o controle de saldo, né? Então eu tenho aqui o número da ordem para ordenar ali a movimentação, né? Então aqui no primeiro registro eu tenho uma entrada. Tem uma entrada então com duas quantidades. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então tem uma entrada com 2 quantidades e lá no dia 17/1 tem uma saída com 2 quantidades também, né? E ali ele demonstra toda a informação da capa da nota e item também, né? Para facilitar a conferência, né? Valor unitário, valor total, base do ICMS próprio, valor do ICMS ST. E a partir da coluna 12, são feitos os cálculos de acordo com os manuais da CAT 42. Então é importante verificar esses cálculos, conhecer, né, porque eles dão subsídios às colunas 25, 26 e 27, que são de fato o valor do ressarcimento, complemento e o crédito da operação própria, né? Já nas colunas 22, 23 e 24 são demonstradas todas as movimentações do saldo, né? Então aqui de fato é feito o controle de saldo, né? Então lá no meu saldo item, o meu item iniciou com 542,221. Na apuração, como eu tive uma compra de 2 unidades, então foi para 544,228, depois eu tive uma saída de 2 quantidades também, né? Deixa eu voltar aqui para demonstrar. 2 quantidades também, né? Então ele foi para 542,228 e permaneceu o mesmo valor do saldo, valor unitário do saldo e valor total do saldo, né? E aqui nesse exemplo, né, então ele me deu, como eu não tive valor de ICMS ST para esses 2 documentos, ele me deu apenas o valor do ICMS próprio, né? Mas de acordo com a movimentação, de acordo com o enquadramento legal também, os valores são gerados ou no ressarcimento ou no complemento, né? Falando do enquadramento legal, nesse exemplo aqui, o enquadramento legal cadastrado para a natureza foi 4. Quando o enquadramento legal é 4, ele gera essa aba relacionamento. Essa aba relacionamento, o que ela detalha? Ela demonstra o documento fiscal de saída
e me mostra o documento, a entrada imediatamente anterior, porque eu preciso buscar as entradas originais desse documento, né? Então pega a compra imediatamente anterior para calcular o valor do confronto. Esse valor do confronto, ele é detalhado na coluna 21, né? Então, quando o enquadramento legal 4 é gerada a aba relacionamento e o valor total vai para a coluna 21, que é o valor do confronto do ICMS efetivo nas entradas, né? Esse relacionamento, inclusive, ele pode acontecer para um documento de saída com uma ou mais entradas, de acordo com a quantidade, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma quantidade de venda 2 e ele encontrou uma quantidade de entrada 2, que foi a mesma nota de entrada do período, mas se porventura eu tivesse vendido mais, como exemplo 4, eu teria que ter mais um documento de fiscal de entrada aqui com 2 quantidades ou mais, né, para suportar a quantidade de venda. E com isso, as colunas que detalham o valor de semestre, valor de semestre unitário, elas são calculadas proporcionalmente, né, para gerar o valor do confronto. Então, gerado o valor do confronto, somado, ele vai para a coluna 21. E depois disso são realizados os cálculos para o ressarcimento e o complemento, né? Após o processamento, então, após a conferência dos valores e identificado que está tudo certo, é realizado o processamento como oficial, os registros estarão disponíveis nas tabelas do programa LF0203. Então, lá no programa LF0203, estão disponíveis 3 tabelas. A CAT 42, todas as 3 tabelas começam com CAT 42 para facilitar a busca. Então, nós temos a CAT 42 saldo, estoque, item e ressarcimento, que demonstra apenas a movimentação de saldo de estoque, então vai demonstrar o item, a data do saldo, a quantidade e o valor total. Temos também a CAT 42, apuração do ICMS CST ressarcimento, que vai demonstrar toda a movimentação dos documentos fiscais para o ressarcimento. E temos também a tabela CAT 42, relacionamento de entrada e saída e ressarcimento. Então, nessa tabela, quando o enquadramento legal for 4 da natureza, ela vai criar um registro ali demonstrando esse relacionamento entre a nota fiscal de saída com a entrada. O próximo passo, então, depois da apuração, é a geração do arquivo digital e as fichas, né? O programa responsável por fazer isso é o F0175. Ele realiza a geração do arquivo digital para importação no sistema de apuração do ressarcimento e também a geração do relatório de conferência no formato Excel ou LibreOffice também, né? Contendo as informações estruturadas em fichas, conforme descrito no Manual de Orientação e Informação do Arquivo Digital. Esse programa, o F0175, então, ele é por estabelecimento. O período, lembrando que o período de entrega do arquivo é mensal, então, por mais que tenha faixa ali de data, o contribuinte tem que formar o período cheio mensal, né? Na aba parâmetro, a versão do layout, atualmente o layout está na versão 2, esse campo é um campo editável, então, de acordo com se houverem alterações na versão do layout, o contribuinte pode alterar. O campo finalidade, ele serve para demonstrar qual a finalidade do arquivo, né? A finalidade, ela tem as opções, então, de 00 remessa regular, a 01 remessa de arquivo requerido por intimação específica, no caso de intimação, e o 02, que é para os casos de retificação, né? Existe também o campo gera registro 0205. Esse campo, ao marcar, então ele vai ser gerado o registro 0205, que é a alteração do item. Porém, esse registro apenas deve ser gerado para os contribuintes que não entregam a FD, ICMS e IPI, né? E o tipo de geração também. O tipo de geração tem as opções de apenas geração do arquivo, apenas a geração do relatório, ou ambos, né?
Aqui, então, um exemplo do arquivo texto. Então, ele vai me gerar o registro 000, que é a identificação do estabelecimento. O 0150, que é a identificação do cliente ou fornecedor, né, que é o cadastro de emitentes lá do documento fiscal. De acordo com a movimentação do documento fiscal, ele vai me dar esse registro 0150. O registro 0200, que são as informações dos itens. O 1050, movimentações de documentos fiscais. Desculpa, o 1050 é a movimentação do saldo. Então, vai demonstrar meu saldo inicial e saldo final por item. O 1100 é a movimentação de documentos fiscais eletrônicos e a 1200 os documentos fiscais não eletrônicos, né? Ainda no arquivo texto, ali é importante falar também que deve ser validado no programa próprio da Cefa São Paulo, e é necessário o ex-CNPJ para que ele valide esse arquivo, senão ele não valida. Optando pela opção de gerar relatórios, então ele vai me gerar esse relatório demonstrando as fichas, né? Então, um formato Excel separado por abas, então eu vou ter a ficha 1 participantes, a ficha 2 itens e a ficha 3 controle de estoque. Deixa eu abrir ele aqui para demonstrar. Então, na ficha 1 participante vai me demonstrar todos os participantes que tiveram movimentações em documentos fiscais, na ficha 3 controle de estoque. A ficha 2 itens vai demonstrar todos os itens que tiveram movimentações. E na ficha 3, o controle de estoque em si, né? Então, no controle de estoque, na ficha 3, ela é gerada para todos os itens. Então, a gente tem a opção de filtrar, né? No caso, nesse meu exemplo, eu tenho apenas um item. Então, eu gero a sequência, o número de ordem 0. O número de ordem 0 ele demonstra o meu saldo inicial do período. Então, lá nas colunas finais, lá. Esse relatório é bem parecido com o anterior, com o F0174. Porém, ele tem algumas colunas, tem menos colunas que o F0174. Ele é voltado mais para a ficha da CAT 42 mesmo, tá? Então, demonstra aqui as colunas 22, o saldo inicial, até a 24, que é o valor total do saldo. Depois, seguindo a ordem, as entradas ou saídas, de acordo com a movimentação. E ali para frente também ele demonstra toda a movimentação. Então, meu item lá iniciou com 542, tive a compra de 2 unidades, depois a venda de 2 unidades. Então, ele demonstra toda essa movimentação de quantidade, demonstra também a movimentação de valores e também o meu imposto, a ressarcir ou complementar, né? Nas colunas aqui. Nas colunas 25, 26 e 27. Então, feita a geração entregue então a geração do arquivo, gerados os relatórios também. Lembrando que os relatórios eles não são oficiais, não são entregues. É apenas o arquivo texto que você valida, faz a validação e depois faz a transmissão deles, né? O relatório em si, ele serve para você poder demonstrar, né, como se chegou a esses valores de ressarcimento ou complemento no caso, né, e toda a movimentação de estoque também, né. Também para auxiliar toda essa parametrização, apuração, controle de saldo e geração do arquivo texto foram montadas algumas documentações, como a base de conhecimento e documento técnico, então elas estão disponíveis, né? Como você já tem acesso à apresentação, vocês podem acessar pelo link. Foi montada uma base de conhecimento com todo o passo a passo e os documentos técnicos também. Temos também vídeos how-tos, foram desenvolvidos, né, 2 vídeos how-to, parte 1 e parte 2, que auxiliam também nessa parte de parametrização e geração do arquivo. E com relação às liberações, foi liberado via console, já no dia 21/12 já foi liberado, então nesses consoles, nessas versões foram liberadas já essas alterações para a CAT 42. O que eu tinha para falar de DataSul de produto seria isso. Agora a gente abre as perguntas, então.
Pessoal, vocês podem estar colocando as perguntas aqui no chat que iremos responder para vocês, tá? Lembrando que a apresentação está sendo gravada e será disponibilizada para vocês no canal da TOTUS, né? TOTUS Soluções no YouTube, para vocês aproximadamente uns 15 dias para estar liberando para vocês o vídeo, e também será disponível no portal TDN na base de conhecimentos da consultoria tributária. Os documentos, tanto o PDF da apresentação da consultoria quanto da DataSul já está disponível para download de vocês. Tem um questionamento aqui, dois questionamentos, mais um complementa o outro, né? A Ana Cláudia está questionando se para envio do arquivo tem alguma data limite, e a Kedma perguntando se tem data fixa para entrega do ressarcimento. Então, Ana e Kedma, assim, o arquivo, você envia e após o governo autorizar a documentação, de voltar com a informação de deferido, é que você pode utilizar o crédito. Então, quanto mais rápido você fizer isso, para você estar informando na sua apuração. Então, você tem que informar isso antes de finalizar a sua apuração do imposto, para poder estar finalizando tanto a sua GIA quanto todas as outras obrigações, né? E em relação ao e-ressarcimento, o sistema e-ressarcimento ainda não está funcionando, né? A Cefaz de São Paulo ainda não publicou o sistema e-ressarcimento, então, por enquanto, é somente através do envio do arquivo TXT mesmo, que aí é enviado através do TED, que é o mesmo sistema de transmissão que era enviado do Sintegra, então já é um programa usual para muitos contribuintes, o que facilita. Oi, pessoal. Tem algumas perguntas ali durante a apresentação. O pessoal já foi perguntando, a gente vai respondendo agora, então, tá? Tem uma ali da André de Moraes. Através dos programas disponíveis para a geração do ressarcimento da CAT 42, é possível gerar o saldo de ST que consta no FT 0325 ou FT 0725? Então, André, primeiramente não, né? O saldo que é controlado na CAT 42, ele é totalmente independente, ele é controlado por F, então, tanto que tem o saldo inicial, que vem lá do estoque, vem do bloco H, do inventário, então é pré-requisito que seja feita a extração primeiramente do bloco H, tanto que você tem que fazer a entrega desse bloco H, né, no SPED fiscal. A partir dessa quantidade, então, mensalmente a gente vai controlando nas tabelas ali do MLF, de acordo com a movimentação de documentos de entrada e de saída, a gente vai movimentando esse estoque mensalmente, né? Tem uma outra aqui da Kedman. É obrigatória a informação de saldo e inventário para todas as vezes que for entregar? Não. Essa informação de saldo de inventário é apenas na primeira vez, apenas no período de ingresso do sistema do ressarcimento. Então você faz lá a geração do LF0202 para entrega lá do SPED fiscal e também já alimenta lá no LF0203 manualmente a tabela ou executa o SP ou F42 para dar a carga do saldo inicial, né? Depois disso, apenas roda o F0174 que vai fazer mensalmente esse controle de saldo e mandar lá no registro, deixa eu até ver qual registro que ele manda a movimentação, que é o 1050, né? Mensalmente ele fica mandando esse registro. A Ana Cláudia aqui está questionando se, mesmo que não se faça o ressarcimento, é obrigado a todo contribuinte substituído o envio. Então, Ana Cláudia, só é obrigatório se você for solicitar o ressarcimento. Agora, se você não solicita ressarcimento perante o fisco, não há necessidade de você estar enviando o arquivo. Mas, como você é um contribuinte substituído, o que é obrigatório é o preenchimento do campo do imposto que foi retido na sua compra, porque caso a sua venda, o seu destinatário, ele faça o ressarcimento, ele precisa dessas informações para poder estar solicitando o ressarcimento. Então, em relação à sua nota fiscal, você tem que informar o valor do imposto retido, não necessariamente solicitar o ressarcimento do imposto. Tem mais uma pergunta aqui do Renato Coutinho.
Existe alguma parametrização no programa CD0606 para que as notas de entrada e saída sejam geradas no programa de apuração? Então, Renato, essa parametrização toda é feita lá no programa UF0170. Então, ali na tela inicial do 0170, você parametriza as notas, a natureza de entrada, ou por item, por natureza, né? E tem um botão também, exceção natureza de saída, que você pode restringir algumas notas de saída pela natureza. Via de regra, nós consideramos todas as notas de saída, então a exceção ela é importante para essas notas fiscais que você não quer que sejam escrituradas lá na apuração, consecutivamente lá no arquivo texto também, né? Chegou uma outra pergunta da Dayana, né? Mas o bloco H é gerado em fevereiro. Se for utilizar o sistema em maio, por exemplo, tenho que gerar novamente? Sim, de acordo com as orientações ali no manual, você tem que gerar esse bloco H como motivo 5, né? Que é a solicitação de fiscalização daí. Tem uma outra pergunta da Dayana, onde informa as notas fiscais, as notas de venda com o ICMS ST? Então, Dayana, como eu falei anteriormente, as notas fiscais, ela vem da origem, né? Lá na origem você já tem que vir com o ICMS próprio, o ICMS ST. E na integração com obrigações fiscais, esses valores vêm para obrigações fiscais também. Então, esses valores nós utilizamos para o cálculo, né? Então, lá na origem já tem que ser informado esses valores. Caso você porventura não use o módulo de faturamento ou recebimento, você pode estar informando diretamente obrigações fiscais também. Tem uma pergunta da Ana Cláudia de Souza. Na entrada das notas fiscais no recebimento, automaticamente já preenche os campos de ST para controle de saldo? Então, lá no recebimento existe parametrização na natureza de operação, lá no CD 0606. Então, é importante que essa natureza ela esteja parametrizada para calcular o ST, seja substituto ou substituído, né? Então, é importante que seja parametrizado lá no recebimento. Caso tenha dúvidas com relação a essa parametrização, pode ser entrar em contato com o atendimento do recebimento, que eles vão auxiliar nessa parametrização daí. A Kedma questiona sobre o pedido se é apenas para a empresa de São Paulo ou se outros estados também. Então, Kedma, a portaria CAT 42, ela é específica de São Paulo. Então, como o ressarcimento é referente ao ICMS, então cada estado tem a sua regulamentação. Mas já informo que outros estados também já estão aderindo a essa nova sistemática, né, em relação ao ressarcimento do imposto. Então, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul já está com documentações já em relação ao ressarcimento, mas cada estado tem as suas normas, então tem que acompanhar a legislação de cada estado para estar verificando a forma de entregar. Mas a apresentação de hoje é específica para o estado de São Paulo. A Dayana Minegon está questionando se no caso dela emitir uma venda de São Paulo para o Paraná, com ICMS-ST, e é realizada a devolução, ela solicita o ressarcimento em qual estado? Então, Dayana, o ressarcimento é referente à nota de venda que você está efetuando. Então, assim, como ocorreu a devolução, essa devolução também é lançada no ressarcimento e esse valor é abatido. Então, você não terá o ressarcimento do imposto. Porque você vai lançar a venda, a devolução ela anula essa venda, então, querendo ou não, você não vai ter ressarcimento do imposto dessa operação. Então, Dayana, você colocou aqui que o pagamento do ICMS-T é adiantado, não tem o registro para pagar por apuração. Com a devolução, como lanço na apuração esse ICMS-ST? Então, a devolução ela é o espelho da nota de venda. Então, o valor da ICMS-ST, no caso de devolução, você também vai estar lançando na nota fiscal, né? Então, a nota de devolução eu não sei se vai ser você ou se é o seu destinatário que vai estar emitindo a nota, mas quando ele faz a devolução, ele vai informar esse imposto em despesas acessórias. Hoje, no XML,
tem campo específico para estar informando ICMS-ST de devolução, tá? IPI de devolução, todas essas informações para você estar se creditando desse imposto na apuração, tá? Então, o valor da ICMS-ST, ele não entra no ressarcimento se ocorre a devolução. Porque, querendo ou não, se você for pensar o ressarcimento, você vai se ressarcir do valor do imposto da sua compra, não da sua venda. Então, por mais que você faça uma venda, você pagou um imposto, você só tem o ressarcimento da sua compra, que foi o que você pagou inicialmente, não o da venda. Então, o ressarcimento, ele é referente às suas operações de venda. Então, o que acontece? Você faz uma venda, por exemplo, para o Paraná, tá? Não vamos considerar devolução, somente uma venda. Você fez uma venda para o Paraná, só que quando você comprou, você já comprou, ou a nota fiscal de compra já veio com o ICMS de substituição tributária pago, ou você comprou e pagou por antecipação. Quando você faz uma venda interestadual, para contribuinte ou não, você tem direito ao ressarcimento desse valor que foi pago na sua compra, mas é sempre em relação às suas operações de venda. Então, o sistema de ressarcimento ele vai avaliar as suas operações de venda, se ela dá direito ao ressarcimento ou não, que conforme eu tinha mostrado na tela, seria nas operações de não incidência, isenção, vendas fora do estado, e fatos geradores não realizados. Então, ele busca o valor que foi pago na compra para poder estar ressarcindo de parte desse imposto, tá? Então, é sempre relacionado à venda. A Juliana, ela está questionando em relação ao seguinte: estou no estado de Santa Catarina, sou indústria e substituto tributário. Vendo para São Paulo com destaque do ICMS-ST, pergunto: em caso que ocorra a devolução dessas mercadorias, preciso fazer o procedimento? Então, Juliana, o estado de Santa Catarina também está com o procedimento em questão do ressarcimento, tá? Só reforçando, a CAT 42 ela é específica para mercadorias originárias do estado de São Paulo, mas assim, o procedimento é o mesmo. Como houve a devolução, você vai contabilizar tanto a venda como a devolução, e aí vai ser abatido, não dará direito ao ressarcimento no caso de devolução, tá? Mas aí, como é Santa Catarina, você tem que verificar a legislação do seu estado para verificar como ele vai estar tratando a questão do ressarcimento de ST. Bom, pessoal, como a maioria das dúvidas já foram sanadas aqui na apresentação, então vamos estar encerrando o evento de hoje. Lembrando que nos próximos 15 dias o vídeo já vai estar disponível para vocês, do YouTube, no canal do TOTO Soluções, e vocês podem assistir novamente, tá? Então, agradeço a participação de todos, espero que tenha sido um evento produtivo, e obrigada e até uma próxima.